Quero aqui já, de antemão, já aqui agradecer a presença de cada um de vocês. Agora de forma virtual, nosso Café Contábil, uma atividade do escritório Dom Bosco, Monelo Contadores, que desenvolvemos aí há um bom tempo. A ideia é exatamente uma forma preventiva de atuação, de gestão, e com isso hoje trazendo algumas temáticas, sempre procurando trazer aqui para cada um de vocês a possibilidade de conhecimento do setorial, nosso terceiro setor, e com isso também preparar nossas entidades, achar soluções e, mais do que, exatamente trabalhar de forma preventiva. Não fiquem constrangidos, daqui a pouco também abriremos também os vídeos, os microfones, assim que também possível. A dinâmica hoje é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Nós vamos estar gravando aqui as atividades, que depois vou estar disponibilizando para quem queira também, até mesmo para fixar o conteúdo, e eu estarei aqui conduzindo. Eu acho que poderíamos aqui a Flávia dar boas-vindas ao pessoal, né, Flávia? Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, virtualmente. Tem dado certo, a gente percebe que a gente teve um êxito, né, nesse processo, né, do Café Contábil virtual, embora a presença física ela é muito mais calorosa, tem o lanchinho ali para a gente, né, o cafezinho, isso eu sinto saudade da presença física. Mas, de qualquer forma, é um prazer aí estar com vocês novamente. E, de antemão, já quero pedir para que vocês também, ao final do processo, mandem sugestões para a gente, porque o Café Contábil ele precisa existir para que a gente possa atender as demandas dos nossos clientes também, né? Então, a gente fica aguardando aí sugestões. Agradecer a doutora Priscila e a doutora Paula por estarem disponibilizando esse horário aí com a gente nessa manhã, e a todos os nossos colaboradores que estão aí logados com a gente, e a presença de todos. Obrigada, e vamos ter aí uma manhã bem gostosa com a doutora Paula e com a doutora Priscila, né? Oi, Ivani, acho que também você precisa dar boas-vindas aqui, Ivani. Vamos lá? Bom, eu faço aí parte da família Monelo Contadores, né? Coordeno o departamento pessoal. Eu queria agradecer desde já a presença de todos, sabemos que estão passando aí um momento difícil aí de pandemia, e os clientes, por outro lado, estão tentando aí segurar os empregos dos seus colaboradores, né? Precisamos, então, estar bem atualizado, o tema é bem preventivo e atual aí. Então, eu agradeço a presença, uma boa manhã aí. E nos colocamos à disposição para orientação, se precisar de mais alguma informação, estamos à disposição. Bom dia. Bom, muito obrigado, Ivani, Flávia. Vamos lá, então, já dando início aqui ao Café Contábil. O tema de hoje é atualidades da legislação trabalhista em meio à pandemia. Eu acho que algumas questões ali foram emergenciais, como a própria pandemia que ocasionou isso, e muitas dúvidas aí a gente vem tratando aí. Essa participação é fundamental, e aqui eu tenho já que agradecer a advocacia, a Monelo Advogados. A Monelo Advogados é uma empresa que também saiu aqui do escritório, onde meu pai é originário desta, e hoje nós temos aí as duas sócias, são fundamentais para esse processo de continuidade da empresa, super competentes, pessoas que a gente admira bastante, e que o escritório não fica sem perguntar qualquer coisa para elas, viu? Elas dão um suporte danado para a gente. Tem os outros sócios também, mas hoje aqui em especial a doutora Priscila e a doutora Paula. Antes de iniciar, fazer aqui a leitura, uma breve currículo das duas. A doutora Priscila Trujillo Moreira, advogada, especialista em princípios de gestão para organizações do terceiro setor, pela EASP, FGV, e especialista em responsabilidade social e terceiro setor pelo CEATS, Centro de Empreendedorismo Social, Administração do Terceiro Setor, pela FIA, Fundação do Instituto de Administração da USP, membro da Comissão do Terceiro Setor da Subseção CE e da Subcoordenação de Direito de Igrejas e Organizações Religiosas. Palestrante convidada da CRB, da Conferência dos Religiosos do Brasil, do Instituto de Filantropia, entre outros, que a doutora Priscila sempre está, e principalmente o nosso braço aqui
para nos assessorar e para nos dar aí uma garantia das informações também e orientações. E assim também a doutora Paula Martini Borsato, advogada especialista em Direito Previdenciário da Escola Superior da Advocacia e Direito do Trabalho Processual do Trabalho e CPC Marcato Cursos Jurídicos. Palestrante convidada da CRB do Brasil, palestrante convidada também da Aldisa e do Instituto Filantropia. E também aqui, a Paula também já trabalhou aqui no escritório. Então, a experiência é muito boa que a gente já teve com a Paula aqui. E é da casa. Já é da casa sou também. Cria da casa, fala que eu sou cria da casa. Excelente, a gente fica aqui bastante emocionado de ter vocês aqui e muito feliz mesmo, até porque é um trabalho de bastante intenso que a gente tem em conjunto e de muita segurança, né? São mais de 54 anos de escritório e eu acredito que são 45, mais ou menos, da advocacia, não lembro mais ou menos, 45, né? Da advocacia. Tem a minha idade, tem 42. Então, aí tudo isso, lógico, foi fundado pelo Sérgio Monero, meu pai, e agora também aí com a entrada desses sócios também, que são fundamentais para todo esse processo. Antes de passar aqui, eu vou novamente aqui, informamos que esse webinar está sendo gravado e as imagens e conteúdos serão disponibilizados posteriormente. Para perguntas, use a opção QEA, que está embaixo aí, na parte inferior do monitor. Registre a sua pergunta e responderemos até o final. Antes de qualquer coisa, eu vou também interrompendo aqui, fazendo toda uma interatividade para vocês. Para pedir a palavra durante o webinar, use a opção levantar a mão, ele colocaremos no ar durante a apresentação. No final também abriremos todos os vídeos para quem quiser também, abriremos vídeos e microfones. Nesse período, antes de finalizar, a gente interrompe a gravação e aí pode ficar também para um bate-papo, alguma troca de ideias, para que possamos aí ter a melhor condição de atendê-los. Antes eu quero também aqui, eu estava esquecendo aqui de passar para vocês, mas eu queria aqui apresentar um produto para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. O escritório, o escritório Monero Contadores, escritório Dom Bosco, ele está aqui fazendo uma parceria também estratégica com a Audit. É um sistema de gestão para entidades do terceiro setor, com a linguagem do terceiro setor, com o foco em gestão de projetos e, principalmente, prestação de contas na sistemática do marco regulatório. Então, aqui eu quero apresentar algum conteúdo para vocês. É importante aqui que nesse sistema Auditus, é um sistema de gestão da entidade, não é um sistema contábil, ele integra com os sistemas contábeis. Então, nós vamos passar a utilizar isso com os nossos clientes. E aí tem uma série de situações, por exemplo, na pandemia, que a gente percebeu, que é a própria questão de documentos. Nós tivemos uma transformação, uma grande dificuldade em relação a isso, ao trânsito de documentos. As entidades também têm isso. E agora, esse aí, ele fica, então, além de guardar documentos de uma forma aí remota, onde que a gente pode estar em nuvem, todo o documento contábil, ele vai organizar isso, e mais do que isso, ele também já serve para prestações de conta. Mas eu quero aqui apresentar para vocês. Esse sistema, ele tem uma parceria da Aldisa, então é um sistema também com contexto técnico e também auditável. Ele tem um módulo de captação de recursos. Esse módulo, ele organiza a gestão do telemarketing também, para aqueles que possam utilizar, que querem implantar o telemarketing na sua entidade. Nós temos aí um portal. O portal de doações é totalmente gratuito. Eu apresentei no Café Contábil anterior. Esse portal de doações ele é gratuito para qualquer entidade e você pode fazer a captação, na verdade, de recursos, de doações através de cartões de crédito, débito, boleto e aí também ajudando nesse meio de pandemia. Então, nesse momento, a Auditus disponibilizou essa parte, o portal de doações. Muito importante isso, que uma das coisas que nós verificamos também é que a captação de recursos ela caiu em algumas entidades pela dinâmica de controle a gestão de banco de dados.
E isso organiza, esse portal ele organiza a gestão, ele organiza os doadores ali, a gestão de doadores, tem vários detalhes que você consegue traçar o perfil do doador, o georreferenciamento do doador para saber aonde ele se localiza, em que processos ele trabalha com a entidade, que projetos que interessam ele. Ele emite também recibos de doações, dando garantia, e já também, de uma forma segregada, ele alimenta a contabilidade, e com isso tem total transparência. A questão de imunidades e isenções, ele cria uma agenda para a manutenção das imunidades e isenções, os títulos, certificações. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu trabalhei bastante, é que todo esse processo de gestão, ele tem um portal também de transparência. Então, as entidades que são conveniadas, que precisam ter, e obrigatoriamente legal, de uma forma legal, tem que ter, ele alimenta automaticamente os processos de contabilidade, ele alimenta, então, para mim, ele manda a informação para mim, para que eu possa fazer a contabilidade, ou outro contador, que aqui acho que temos alguns convidados também. E com isso, ele também alimenta o portal. E esse portal é uma exigência. Nas condições estabelecidas pela prefeitura, pelo Estado, até mesmo pela federação. Então, ele já vai com toda a documentação, a pessoa abre o orçamento, ela abre as prestações de conta, os documentos que serviram de prestação de contas de uma forma organizada, ele cria um book e, fora isso, também a guarda de documentos. Um outro momento, eu vou apresentar isso com mais detalhes para cada um de vocês, mas aqui só para antecipando para vocês um sistema que estaremos utilizando a partir do próximo ano. Estaremos implantando já em alguns clientes neste ano, para que o ano que vem tenha um reflexo mais significativo. Eu vou, então, parar aqui a apresentação do Auditus. Aqui está o telefone, depois eu peço para a Miliane também transmitir para cada um de vocês esse conteúdo. Vou passar, então, aqui para a doutora Paula e a doutora Priscila. Acho que aí a ordem é com vocês, e vocês fiquem bem à vontade. Estarei aqui monitorando as perguntas, e também, quem quiser aí vai levantando a mão, e a gente vê um momento mais adequado para fazer as interrupções aqui. Fique bem à vontade, e vamos em frente. Muito obrigado já aqui de antemão para vocês. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de novo de estar compartilhando aqui essa manhã com a Monelo Contadores. O Marcelo fez um histórico sempre muito importante, né, da derivação da Monelo Advogados, que vem realmente aí de todo o empenho, de toda a dedicação do professor Sérgio, há mais de 40 anos atrás. E hoje estamos aqui, eu e a Paula, representando, então, a Monelo Advogados, mas com o prazer de sempre de poder contribuir com vocês, que são extremamente parceiros, e não é só a gente que responde pergunta para eles, não. A gente também recorre muito ao pessoal da contabilidade, Vani, Flávia, Marcelo, todo mundo. Então, é uma troca muito rica, e eu acho que quem ganha com isso tudo são os nossos clientes, são os clientes da Monelo Contadores, da Monelo Advogados, de ter uma parceria construída aí ao longo do tempo. Eu só quero agradecer por enquanto, passar a palavra para a Paula, para a gente poder iniciar. Eu também quero agradecer ao Marcelo, Flávia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu falo que me sinto parte, que eu sou cria dessa casa, e eu fico muito feliz e honrada de poder compartilhar informações com os clientes e de estar aqui nesse momento com vocês. Eu já trabalho com o professor Sérgio há quase 21 anos, e o que me faz muito feliz e um enorme prazer, que eu falo que ele é o precursor nesse terceiro setor. Essas organizações sempre foram tocadas com todo o auxílio e orientação dele, que deu início a todo esse histórico nesse país e foi contribuindo com tudo que ele sabia e tudo que ele podia para fazer esse setor se alavancar e ser o que é hoje, né? São grandes empresariados, grandes empregadores, o grande movimento do país,
fazendo a missão em contrapartida do Estado, e então eu tenho muito orgulho mesmo de trabalhar nessa área, de fazer parte desse grupo, que eu chamo de grupo porque eu acho que nós somos braços uns dos outros aqui, né? O nosso assunto que nós vamos tratar hoje é de suma importância. Nós estamos vivendo um momento histórico e muito problemático, porque, embora a pandemia tenha se instalado aqui no país, a gente imaginava que ela ia acabar em 40 dias, 3 meses, ninguém imaginava que isso ia se estender por tanto tempo, né? E as consequências disso trazem diversos reflexos para os trabalhadores, para os empregadores, a necessidade de continuidade do distanciamento social tem sido uma grande problemática, e o que nós temos que pensar e nos conscientizar hoje é que nós temos uma situação sem controle eficaz, que ainda pode perdurar por muito tempo e ainda vai trazer muitos reflexos a partir do ano que vem, o que eu acredito que vai poder gerar diversas reclamações trabalhistas, um grande impacto financeiro, não só nas empresas privadas, mas, consequentemente, nas organizações também. Hoje nós temos que tentar prevenir, né? Eu falo que o ditado ele é o mais correto para o momento, prevenir do que remediar, né? E nós vamos trazer agora o primeiro assunto, é a caducidade da MP 927, que ela ainda trouxe mais dificuldades para um cenário tão complicado de se resolver, já que ela tinha algumas alternativas que traziam algum conforto para os empregadores, e agora, com o final dela, a gente tem uma situação menos favorável para que a gente consiga dilatar o isolamento e manter ainda alguns empregos. As opções disponibilizadas, então, elas vêm se tornando mais escassas, porque hoje a gente só tem 2 opções fora a CLT, que nos restringem um pouco, e a manutenção do emprego, então, ela fica muito vulnerável, né? Em virtude dessas medidas não terem sido renovadas. Pri, você pode compartilhar? Eu vou já colocar aqui o compartilhamento da tela, só complementando essas informações iniciais que a Paula trouxe. A ideia também aqui hoje, a pedido do Marcelo, da Flávia, do pessoal da contabilidade, é a gente trazer, né, essas últimas novidades aí no âmbito trabalhista, que impactam diretamente, né, nas instituições, nas organizações, diante da MP 927, da MP 936, né, que são essas duas que a gente vai dar um enfoque maior aqui hoje, o que aconteceu com elas, como isso ainda está oscilando no cenário jurídico, vamos dizer assim, porque há uma situação hoje sem precedentes, né? Ninguém imaginava passar por isso tudo. Então, nós vamos dar um enfoque maior na 927, na 936, que são, acho que, as últimas inovações bem importantes para o setor. Eu vou compartilhar aqui. Por favor, vejam se entrou. Tudo ok. Marcelo pode está sem som. Tá ok, pode continuar. Tá. Paula. Tá ouvindo? Estou ouvindo, tá tudo certo. Tá. Então, as atualidades na legislação trabalhista em meio à pandemia, conforme falamos, vamos tratar aqui hoje sobre as últimas atualidades que surgiram. E eu acho que a que mais teve um impacto, né, foi a questão da caducidade da MP 927. As pessoas estavam muito preocupadas com a MP 936, né, que era a MP que fala sobre a questão da suspensão dos contratos de trabalho, da redução, né, do salário e jornada, e ainda mesmo assim a gente tinha que se preocupar muito com relação a 927. E essa foi, acho que,
o maior impacto que teve, porque ela não foi convertida, né, numa lei. Então, a medida provisória 927, que havia sido publicada em 22 de março de 2020, ela tinha um prazo, né, legal, um prazo processual, vamos dizer assim. Toda medida provisória, ou ela é convertida em lei, ou então ela caduca, né, ela perde os seus efeitos, e ela tinha até o dia 19 de julho para ser convertida em lei, e não foi. Então, seus efeitos deixam de ser aplicados a partir de 20 de julho, né? E esse impacto foi muito grande no setor, né? Porque causa inúmeros inconvenientes e dúvidas. As organizações, então, começaram a recorrer muito, né? Acho que tanto aí na contabilidade, como aqui na parte da advocacia, com relação ao que eu faço agora, né? Porque ela trazia inúmeras possibilidades, né? Algumas nós vamos elencar aqui daqui a pouco, sobre o que aproveitava dessa MP 927, né? E que a partir de 20 de julho, então, todas aquelas possibilidades se esgotaram, né? Não poderiam ser mais aplicadas. E como a Paula falou, a ideia dessas MPs, de todo esse movimento de ordem trabalhista, vai fazer a manutenção do emprego, né? Garantir o emprego, uma condição digna e justa de trabalho em meio à pandemia, né? E quando a gente fala sobre a caducidade de uma medida provisória que não foi convertida em lei, claramente o impacto disso é muito grande. Nós acompanhamos muitas organizações que se valeram dela até mesmo como meio de menos impacto para os trabalhadores, né? Porque, de certa forma, a redução de jornada e a suspensão, elas trazem um impacto maior por contrato de trabalho e até mesmo na remuneração. Então, muitas organizações estavam se valendo das previsões da 927 e no momento em que ela se extinguiu, isso com certeza vai gerar um grande impacto agora no meio empregacional, né? Fazendo com que um desemprego aumente, fazendo com que algumas medidas sejam mais drásticas. Você quer falar, Pri? Aí a gente elencou aqui, só para reavivar, né? Porque a gente está falando de medidas provisórias editadas lá em março, né? Então, a MP 927, ela trazia as seguintes previsões: a possibilidade do teletrabalho, antecipação de férias individuais ou coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação e um diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, esses 8 itens eram abarcados pela MP 927 até o dia 19 de julho. Em 20 de julho, eles deixaram de existir no mundo possível, jurídico, trabalhista, de serem aplicados, né? E aí começaram, então, grandes questionamentos, e com razão, sobre as organizações, né, as instituições que haviam adotado algum tipo, né, ou mais de um, ou várias possibilidades que a MP trazia. Paula, quer comentar ou posso passar? Dentre essas possibilidades, a CLT ela prevê algumas, né? Que é como o teletrabalho, banco de horas, mas em outros moldes, né? Não nos moldes em que a MP trazia, que era principalmente as antecipações de férias, que foram questões muito utilizadas, né? E acho que o impacto maior, em virtude do teletrabalho e o banco de horas ainda poderem ser utilizados, fica mesmo nas antecipações de férias. O que, de certa forma, é até compreensível essa retirada, né, de medida, porque à medida em que foram adiantadas muitas férias, a gente pode imaginar que os funcionários vão ficar, os empregados, durante muito tempo sem tirar férias, né? Eles vão trabalhar num período longo
sem qualquer descanso, o que também não é saudável e pode gerar alguns problemas até de saúde. A gente fala de ordem de saúde física e mental mesmo, pelo esgotamento. O banco de horas também é uma medida que, desde o começo, a gente tinha uma grande preocupação na advocacia com essa questão do banco de horas, e nós sempre orientamos nossos clientes que ele fosse dosado, porque a verdade é um banco de horas negativo, né? As pessoas estão ali computando horas em que elas vão ter que trabalhar futuramente. E em caso de demissões, algumas demissões elas restariam até negativas, em virtude de tantas horas que iriam se acumular para essas pessoas terem que compensar posteriormente, num período que a gente ainda não conseguiria vislumbrar. As outras questões, como antecipação de feriado, para quem antecipou, ok, já está antecipado, a partir de agora não pode antecipar mais. Então, quem se valeu da medida, muito bem, quem não se valeu, não tem mais como fazer. As suspensões das exigências administrativas, que eram os exames periódicos, as questões de PPRA, PCMSO, todas essas questões retornam do momento em que pararam, então tem que voltar a fazer todos esses controles internos nesse momento. A CIPA, que tinha sido suspenso, né, quem estava em momento de eleição, de candidatura, então retoma da onde tinha parado. E a antecipação de férias ela ainda é possível pela CLT, mas eu acredito que quem se valeu dessa medida agora já não tem mais como se valer. E o banco de horas que a gente vai verificar agora é que ele tem a possibilidade da CLT, mas em outros moldes, não nos moldes em que a MP trazia. Aproveitar a mudança do slide, aqueles que quiserem fazer perguntas, por favor, podem utilizar aí o QIA, que estaremos aí organizando as perguntas e também posteriormente abriremos os microfones também e o vídeo. A Paula tocou num assunto importante da figura, tanto do banco de horas como do teletrabalho, ainda serem previsões constantes da CLT. E é importante dizer que, mesmo a antecipação de férias, hoje só resta seguir o que está na CLT. Não se vale mais do mecanismo trazido pela MP 927. A MP 927, ela possibilitava, né, ela tinha essas oito hipóteses de ocorrência dentro daquilo que ela afirmava. Então, enquanto ela estava vigente, ela prevalecia da forma como ela trazia. Então, tempo para indicar o teletrabalho, a forma como o empregador e o empregado firmavam esse teletrabalho, firmavam o banco de horas, os documentos necessários, né? Então, na MP, tinha que avisar em não sei quantas horas que ia iniciar um teletrabalho, 48 horas o teletrabalho, mais um tempo exato para informar sobre antecipação de férias. Então, assim, essas hipóteses que ainda permanecem na CLT, elas precisam ser agora observadas pela CLT. Então, voltamos para a forma como sempre foi feito antes de existir a MP, seguindo a 927, seguindo a CLT, dentro daquilo que ainda restou, né? Então, assim, a questão do banco de horas, a questão do teletrabalho, né? Agora, diferimento de FGTS, encaminhamento de funcionário para estudo, todas essas questões que eram previstas na MP e que não encontram embasamento na CLT, elas extinguiram, né? Elas estancaram naquele momento, em 19 de julho. Agora, a gente tem que ter muita atenção agora com essas duas medidas, que é o teletrabalho, que ele é uma inovação da CLT desde a reforma em 2017, e o banco de horas, para que não extrapole limites e que não seja formalizado da forma errônea, para não gerar reflexos futuros que possam prejudicar as organizações. Então, o teletrabalho ele tem que ser firmado hoje por meio de aditiva ao contrato de trabalho, né, alterando as formas de contrato.
aonde vai ter a previsão de reembolso de despesas, aonde nós orientamos, né, que os empregadores eles façam um treinamento com o empregado, até com o auxílio de uma empresa de medicina do trabalho, para que sejam feitos ensinado, né, os repousos que eles devem fazer durante a jornada de trabalho. O empregador, em contrapartida, tem que tomar cuidado com o abuso de utilização de horas, para que essas pessoas também não passem do limite de horas de trabalho. Como uso de WhatsApp, e-mail, se policiar um pouco com o horário, tentar, pelo menos, encaixar todas as obrigações do dia, todas o trabalho mesmo que vai ser executado e a interação com esse empregado que tiver em teletrabalho, durante o horário dele de cumprimento de contrato. Tentar não extrapolar, para que isso gere hora extra e tudo mais. As empresas que constam com nuvem, as organizações que tenham nuvem ou que tenham rede, que o trabalhador vai acessar isso para poder executar suas funções, elas têm um controle maior, né? Porque ele se loga ali naquele link, naquele momento, desloga, você consegue fazer um controle maior. Os que não têm vão ter que se valer do bom senso mesmo. O banco de horas, ele tem a validade que depende de acordo ou convenção coletiva, né? Quando a compensação vai ser limitada a 1 ano, ou acordo individual com compensação limitada a 6 meses. Mas aqui vai uma orientação de que aqueles que já se valeram do banco de horas na vigência da medida provisória, que não se utilizem agora, porque vai ser inviável o cumprimento de tantas horas posteriormente. Então, a gente tem que ter uma dosimetria aí para não extrapolar e causar problemas futuros até mesmo para as organizações. Pode passar. Além do banco de horas, né? Você quer falar, Pri? Não, pode falar. Além do teletrabalho e do banco. Isso, do teletrabalho e do banco de horas, a gente tem a funcionalidade da comunicação das férias, né? Um pouco diferente do que a gente viu na MP. A MP permitia que pagasse só 1/3 no 5º dia útil posteriormente à comunicação, né? E que as férias fossem pagas somente... Desculpa. Não. Que as férias fossem pagas no 5º dia útil e 1/3 só no momento do 13º salário. Então, hoje a gente já não tem mais esse cenário. Nesse momento, a gente vai ter que fazer a comunicação, como manda a CLT, com 30 dias de antecedência, e fazer o pagamento ali, né, dos 2 dias anteriores, os 48 horas anteriores ao gozo das férias, desde que não caiam naqueles dias que não pode ser na quinta, na sexta, tem que ser até a quarta-feira. Então, os exames médicos, eles voltam a ser exigidos, como eu já falei, nos prazos ordinários. Os auditores do trabalho, eles deixam de agir daquela maneira educativa, do aviso do descumprimento, a notificação, e eles já podem começar a autuar normalmente, como sempre fizeram. Esse era um ato que estava suspenso, né, por conta da MP, né, a questão da auditoria do trabalho. Então, agora volta a auditoria do trabalho normalmente. E é bem importante essa questão de observar períodos de férias. Voltamos, então, como sempre foi feito, com o regramento da CLT. E eu acho que a grande dificuldade de tudo isso, né, é encaixar agora os funcionários que foram beneficiados pela MP 927, no sentido de ter os adiantamentos de férias e todas essas questões. E, principalmente, revisitar se foram feitos, nesse período, os documentos necessários. A gente fala, né? Precisa, para o teletrabalho, por exemplo, precisa de um termo aditivo, mas a própria MP 927 trazia já a condição de um aviso entre empregado e empregador, né, do teletrabalho, da condição desse teletrabalho. Então, eu acho que é importante frisar aqui
que as instituições, que as organizações revisitem agora, se no período do MP 927, como foi feito, se está tudo documentado, e daqui para frente a gente segue o curso normal com relação a esse reflexo trabalhista, né? Então é importante revisitar esse período em que ela ficou vigente, quais foram as medidas que foram adotadas pela sua organização, verificar se isso está documentado, a forma como foi documentado, lembrando que a própria MP trazia a possibilidade de comunicação virtual, por WhatsApp, por e-mail, enfim, então, mas que exista, de fato, esse embasamento, essa documentação para a empresa. Isso. Muito bem lembrado pela Priscila essa questão da documentação, até porque nós nos deparamos com clientes que, quando a MP foi editada e promulgada em 22 de março, algumas empresas já tinham, algumas organizações, tomado a medida de afastar os funcionários e fizeram a documentação com data retroativa ao afastamento. E, na verdade, isso não é correto, tá? A documentação ela só pode ocorrer, a comunicação e a formalização das medidas previstas na MP a partir da edição dela, da entrada em vigor, que se deu em 22 de março. Então, a gente tem que tomar um cuidado ainda, tentar verificar ao certo a documentação enquanto é tempo, revisitar de certa forma, como a Priscila falou, tudo o que foi documentado, os avisos com 48 horas de antecedência, as formalizações por e-mail, as datas todas certinhas, para que não haja problemas futuros. Então, aqui, a CIPA, a gente já falou que voltou também a fluir, né? É importante revisitar alvarás de bombeiro, tudo que estava suspenso no período da MP, né? E que agora precisa, então, acontecer, né? Os treinamentos de brigada de incêndio, todas essas questões voltam a acontecer normalmente. E atenção para antecipação de feriados, que não podem ocorrer mais, né? Eles não podem ocorrer, então, sejam religiosos ou não, ressalvando os acordos para antecipação na vigência da MP. Então, a Paula também já comentou sobre isso, feriados que foram antecipados na vigência da MP, tudo bem, não tem, tá antecipado, ok, não pode mais a partir de 20 de julho, seja religioso ou não. E aqui, saindo um pouco da MP 927, entramos na MP 936, né? A 936, que acho que muitas instituições socorreram dela para manter esses colaboradores, empregados, fazer a manutenção dos contratos de trabalho, né? Então, a MP 936 trazia o caso da suspensão dos contratos de trabalho e redução de jornada e de salário, né? Então, diferente da MP 927, essa MP foi convertida em lei, né? Ela foi convertida na Lei 14.020 e regulamentada pelo Decreto 10.422. Então, ela é um pouco diferente da 927, ela sim foi validada e seus efeitos permanecem através da legislação federal da Lei 14.020. Como fica, então, o caso, né, de redução de jornada e salário e como fica a questão da suspensão dos contratos previstos anteriormente na MP 936. Então, em 6 de julho, ocorreu a conversão da MP 936, né, essa conversão promulgada pela Lei 14.020, que continua falando sobre o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda, né, que é o viés, na verdade, de todas essas legislações, né, seja a MP 927 que caducou, ou a MP 936 que está aqui vigente, convertida em lei, a grande motivação dessas legislações é o Programa Emergencial e Manutenção de Emprego e Renda, né. Então, no dia 6 de julho de 2020, temos aí a Lei 14.020. Quer comentar, Paula? Então, o que a gente tem que ficar atento é que
As normas, elas foram um pouco alteradas, mas quem já estava em andamento com essas medidas que a gente chama de mais drásticas, né? Eu acho que as pessoas se valeram primeiramente da 936, desculpe, da 927, e aí quando já não viam mais soluções, acabaram por se valer da 936, que eram as medidas mais drásticas, que eram as que tinham impacto financeiro diretamente nos salários dos seus empregados, né? Para poder interagir um pouco mais aí também com o pessoal, já começou algumas perguntas aí. A Ruth Mello, ela está fazendo a seguinte colocação. Como fica a realização do PCMSO para organizações que adotaram o trabalho em home office? A totalidade da equipe. Ruth, bom dia para você. A pergunta é de extrema importância. O artigo 157 da CLT, ele determina que o empregador ele passe as instruções, como a gente falou antes, de como se sentar, qual o tipo de cadeira que tem que se utilizar, os intervalos que tem que fazer, principalmente para aqueles que digitam muito tempo, e a gente sabe que o teletrabalho, aquela situação de ficar na frente do computador durante muito tempo, ela é muito cansativa, maçante até, e ela gera até um estresse psicológico. Então, nós orientamos e as medidas não foram suspensas do PCMSO para o teletrabalho, né? Então, que vocês façam um treinamento com a própria empresa que faz esse PCMSO para vocês. Pode até ser virtual esse treinamento com todos os funcionários que estão nessa função de teletrabalho. E tem que constar do PCMSO essa questão, tá? Que eles estão em teletrabalho. E constar do laudo também de PCMSO, ou então um aditivo ao laudo que eventualmente esteja valendo de que foi realizado um treinamento virtual, especialmente para falar sobre as condições do teletrabalho no momento da pandemia, enfim, todas essas questões. Mais uma aqui, uma questão da Rosângela também. Para aqueles colaboradores que farão trabalho híbrido, ou seja, parte em casa, parte presencial, como podemos regular? É possível implementar desta forma? Totalmente possível, né? Tem que fazer um aditivo contratual, onde conste expressamente de que forma vai se dar essa modalidade, né? Um exemplo, de segunda, quarta e sexta é presencial no estabelecimento, na organização, e de terça e quinta é de forma remota. Tem que estar previsto em aditivo contratual isso. Ok. Bom, então aqui para frente é com vocês novamente. Vamos lá. Tá. Paula? Acho que pode passar, isso a gente já falou, né? A gente já falou? Então, tá, então, de acordo com as novas normas, né, os prazos para suspensão dos contratos, eles poderão ser prorrogados por mais 60 dias, que eles tinham a previsão na vigência da MP que poderiam ser concedida essa suspensão por 60 dias, e a redução de jornada por mais 30 dias. O que a gente tem que ter em mente é que a gente pode fazer um total de 120 dias em cada uma das modalidades, né? Desde que não ultrapasse a data de 31 de dezembro. Então, a gente mantém aquela previsão anterior da MP, que você pode primeiro suspender e depois reduzir jornada, ou vice-versa, mas tem que obedecer a totalidade dos 120 dias. Essa questão do tempo é muito importante, mais nas próximas telas vocês vão ver, porque eles não se somam, tá, pessoal? Então, assim, eles são períodos que, vou passar um aqui, ó. Eles são acréscimos, né? Os prazos regulamentados são em acréscimos aos já concedidos. Então, pensem no total dos 120 dias sempre. Então, se eu já dei 30 dias de suspensão, depois eu dei mais 30 dias de suspensão, são 60. Eu posso fazer isso até 120 dias no cômputo total de uma suspensão de contrato de trabalho, vamos dizer assim.
ou a mesma coisa para uma redução de jornada e de salário. O importante é pensar sempre nos 120 dias e na ocorrência deles até 31 de dezembro de 2020. Depois disso, também não tem mais validade essa hipótese de suspensão ou de redução de contrato de jornada e de salário. O que a gente tem que ter em mente é que os 120 dias ele não pode ultrapassar 31 de dezembro. Tá? Pelo menos por enquanto a gente não tem norma dilatando esse prazo que foi concedido para que a pandemia. Então, a gente tem um estado, né, de pandêmico estabelecido pelo governo federal até 31 de dezembro desse ano. Então, a gente não pode ultrapassar essa data com essas medidas de redução ou de suspensão. A própria lei... Oi. Pode concluir, depois eu passo. A própria lei 14.020, ela fala novamente sobre essa questão de ser até 30 de dezembro. Então, a MP já 936 falava, desde de 6 de março, quando foi promulgado o estado de pandemia, até 31 de dezembro, então todas essas legislações que vieram posteriores, elas seguem basicamente, essencialmente, esse prazo de 30 de dezembro. E voltando para essa questão dos 120 dias e a forma como ele deve ocorrer, a Paula tocou num assunto interessante, quando começou, né, a pandemia, muitas organizações, por uma questão moral, né, já tinham dispensado seus funcionários por uma questão sanitária, né, de saúde mesmo, né, de preservar e resguardar a saúde de todos. E aí teve, então, uma certa corrida aí para poder ajustar no tempo a hipótese para a ocorrência daquele afastamento, né, ou um teletrabalho, ou uma suspensão, enfim, só que da data efetivamente da comunicação, não da data supostamente em que eles foram afastados. A mesma ciência a gente faz agora para esses 120 dias, né? Esse cômputo de 120 dias para aplicar tanto a suspensão como a redução de jornada de salário não ocorrem de forma automática. Então, precisa de um novo acordo, né? Diretamente com o empregado ou até com o sindicato, de acordo com o que foi firmado anteriormente, e precisa informar o Ministério da Economia, a forma como vai acontecer continua a mesma. O que é importante dizer é que a gente não pode fazer período data retroativa. Então, acabou os 60 dias de suspensão a 10 dias de um contrato, e eu vou dar uma suspensão de novo. Eu vou começar a contar essa suspensão do dia que eu informar a suspensão. Eu não posso retornar de quando acabou aquela primeira suspensão e aplicar novamente. Tá? É importante dizer que eu não posso fazer isso com data retroativa. Podemos fazer perguntas? Vamos lá. Claro. Tem 3 perguntas aqui, vou começar aqui pela Elizabeth Martins. Ela faz a seguinte pergunta. Referente à MP 936, 120 dias, iniciamos a redução da jornada e a redução de salário em 1/6 de 2020, por 90 dias, que se encerra agora, dia 29/8 de 2020. E a SMADS solicitou, prorrogou o prazo até 30/9 de 2020. Sendo assim, ultrapassará os 120 dias. Não vai ter como se valer dessa medida, né? Vocês teriam que entrar em contato com a SMADS e verificar dentro da CLT uma outra possibilidade de afastamento dessas pessoas, porque se a somatória dos 120 dias já ocorreu, não tem mais como utilizar as medidas da lei. Nesse caso, precisa fazer realmente uma reunião, uma consulta, uma formalização com a SMADS, comprovando o período que esse funcionário já foi afastado. Por isso que é importante, e eu insisto muito nisso, o documento, né? Ter isso documentado. Porque nesse momento, por exemplo, nesse caso específico da SMADS,
talvez ela não tenha conhecimento de que esse funcionário já foi afastado 90 dias. Então, precisa documentalmente comprovar esse afastamento e, olha, dizer, eu só posso por mais 30, eu não tenho como afastar ele até mais 60, mais 90 dias, né? Não sei se o Marcelo tem alguma complementação para fazer com relação a essa tratativa de SMART, porque aí a gente já vai para um outro aspecto, que são as parcerias, né? E a gente está enfrentando aí um outro aspecto no momento, que é a questão de como ficam as parcerias, de como estão sendo realizadas as parcerias público-privadas. E aí eu sei que o Marcelo tem um caminhão de coisas que ele poderia falar. O que hoje mais dificulta, na verdade, para a gente, no dia a dia, é que, lógico, você tem todo esse contexto legal que tem que ser observado, mas você tem ainda essa relação com o órgão público. E o órgão público, ele tem que ter medidas condizentes com a legislação, mas o ponto é o tempo de se fazer com que a coisa prevaleça. Por quê? O que é isso? Eu não posso simplesmente mudar, eu preciso mudar, ajustar e ser publicado para ter validade. Então, precisa qualquer alteração, independente dessa pergunta, que eu achei super interessante, mas as demais necessidades que a entidade tem, ela tem que, de imediato, não esperar o prazo, porque também, por mais que a SMADS queira ou qualquer outro órgão queira, ele tem um prazo processual interno para poder dar validação aos atos administrativos. Então, é muito importante que se estabeleça uma relação muito próxima do gestor municipal, nesse caso, a SMADS. Agora, Marcelo, só voltando um pouquinho, você lendo, parece que a Elizabeth falou que ela considerou somente a redução de jornada, né? Ou ela combinou suspensão com redução? Aqui está falando, iniciaremos a redução de jornada e redução de salário. Então, se ela se valeu pelo período de, se eu não me engano, é 90 dias que poderia para essa medida, né? Se ela se valeu só dessa medida, ela ainda pode usar a suspensão, né? Então, a gente ainda tem a suspensão sem ultrapassar o 120, porque ela falou que acaba agora 29/8 e aí pediu para prorrogar até 30/9, né? Então, eu acredito que dê para se valer da suspensão ainda. Elizabeth, se puder passar para a gente depois, detalhadamente, a gente dá uma olhadinha para você nessa questão e te orienta com mais precisão. Ok. A outra pergunta aqui do Ronaldo Lopes, sobre a prorrogação por mais 30 dias de redução de salários. Quem aderiu a essa modalidade 1 dos 6 com a prorrogação, acho que é a mesma questão, ficará em 28/9 sob a mesma condição. Pergunta, como ficará a folha de pagamento de setembro, no caso, o pagamento dos dias 29 e 30 de setembro? Tem que restabelecer, né, Ronaldo, e pagar. Tem que pagar normalmente, integralmente, esses valores, tá? Não tem outra alternativa. O período que não estava suspenso ou reduzido, ele paga normal. Folha de pagamento. Tem que fazer uma folha, nem que seja de um dia, mas tem que fazer. Bom, aqui nós temos também a irmã Hilda, fez aqui, como fica o teletrabalho dos professores? Irmã, isso foi o grande movimento, eu acredito, para a gente desde março, né? O teletrabalho dos professores, nós orientamos a advocacia desde o início que fosse feito por aditivo contratual, que fosse feito também um termo de autorização de direitos autorais, direito de voz e de imagem, porque existe uma condição diferenciada e um controle de horas também diferenciado. O que facilitaria, porque como eles começaram a dar as aulas online, a gente teria como controlar pelos sistemas em que as aulas eram propagadas para os alunos, transmitidas. E ali também tentar computar algum horário de preparação de material. Mas nós orientamos desde o princípio a fazer aditivos contratuais, termos de direito de imagem, de voz e direito autoral para os professores. Mas, assim, a pergunta da irmã, ela é bem ampla, né? Como fica a questão do teletrabalho dos professores? Eles vão ficar de teletrabalho, irmã, enquanto perdurar o retorno presencial das aulas, né?
E não tem muito o que fazer com relação a isso. É uma condição diferenciada do teletrabalho de outras categorias, porque ele não tem como voltar para uma sala de aula se o governo não permitir que ele volte, né? Então, ele vai seguir o teletrabalho, e isso tem que estar registrado em documento, em aditivo, enquanto não for permitido o retorno dele presencial pelo governo. E ainda mais, quando for permitido o retorno presencial, a gente já tem, por sabido isso, que as aulas vão ter que continuar sendo transmitidas, porque não são todos os alunos que podem retornar, e então essa função do professor vai ocorrer de forma híbrida, né? Ao momento que ele estiver na escola, muito provavelmente vai ter sendo transmitido para aqueles alunos que não estão presentes. Então, tem que manter aquela questão do direito autoral, do direito de imagem e voz. Essas questões têm que ser analisadas com bastante cautela, irmã, e preparar a documentação correta. Vou fazer as próximas posteriormente, para que se dê continuidade aí à apresentação. Pode ir, Priscila, por favor. Paula, pode seguir? Pode seguir. Aqui nós trazemos uma tela sobre essa questão das modalidades que estejam vencidas, né? Então, não pode formalizar novas modalidades com data retroativa, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, não pode fazer com data retroativa. Então, caso em 30 de junho, por exemplo, 30 de julho de 2020 tenha finalizado o prazo de redução ou de suspensão do contrato de um colaborador, não será possível que o empregador formalize a prorrogação com data retroativa. Vamos supor que isso seja hoje, estejamos falando isso hoje. Hoje, dia 18 de agosto, né? Então, não pode. Então, eu vou fazer um novo termo de suspensão de 30 de julho para cá. Não, eu só posso fazer da presente data para frente, nunca com data retroativa, tá? E aí cai aqui, ó, a pergunta que foi feita anteriormente, a competência sobre o pagamento do salário pelos dias em que o empregado esteja sem recebimento do benefício, que foi a pergunta que a Paula respondeu ainda há pouco, como que ficava a questão da folha. Nem que seja 1, 2, 3, 10 dias, mas precisa pagar normal, porque ele não estava abarcado por nenhuma das hipóteses da MP 936, tá? Então, isso precisa acontecer normalmente. A gente tem que observar também esses que vão ter um lapso de dias aí, porque alguns benefícios anteriormente concedidos vão finalizar num prazo em que, para fazer a nova formalização, comunicação, vai ter um prazo, um lapso aí. Então, esses dias têm que ser pagos. O funcionário, o empregado, ele tem que ser notificado com 2 dias de antecedência, como da forma da MP ocorreu, de que isso vai ser renovado, que vai se manter essa condição para ele, tá? Aí a gente, tem as modalidades em que pode ser por acordo individual ou algumas que tem que ser coletivo com o sindicato da categoria. E isso são questões que tem que se analisar caso a caso, que envolve salário, envolve uma questão de outras peculiaridades, como receita das organizações e tudo mais. E aí, o que a Priscila falou, não tem como fazer com data retroativa. Algumas organizações nos procuraram porque elas ficaram bem no lapso do tempo. Acabou ali em julho, aí veio a Lei 14.020, dia 6, e o decreto só uma semana depois. E nesse período não se sabia o quanto que podia prorrogar, o quanto não podia. Então, algumas organizações ficaram nesse lapso de tempo. Está sem som. A aplicação das modalidades pode ser realizada de forma sucessiva com ou sem intervalo. Então, quem pode se beneficiar dessas questões de suspensão ou de redução de jornada e de salário? Então, os trabalhadores da iniciativa privada, incluindo os empregados domésticos, aprendizes, quem faz jornada parcial e trabalhadores rurais. E aí nós temos a questão que é muito recorrente. Eu acho que esse tempo todo nós recebemos várias
vários questionamentos com relação aos aprendizes, aos estagiários, né? Então, a Lei 14.020, ela fala que o aprendiz pode se beneficiar, então, tanto da suspensão como da questão da redução. E temos também, no dia 10 de agosto, publicada a portaria 18.775, onde permite trabalho à distância aos aprendizes. Então, mais uma corroboração aí de que a questão da suspensão ou a redução de jornada pode ser aplicada ao aprendiz, ao empregador doméstico, e também o aprendiz pode realizar o trabalho de forma remota, tá? O teletrabalho. Paula, quer complementar? Pode passar. A gente trouxe quem pode se beneficiar e quem não pode, né? Quem não pode se beneficiar também já era uma previsão que existia, né, na MP, enfim, é só para a gente deixar mais uma vez bem claro, porque isso é muito recorrente, né? A gente sempre recebe questionamentos nesse sentido, de quem pode e quem não pode ser beneficiado pela Lei 14.020 agora, né? Pela antiga MP 936. Quem não pode, órgãos da administração pública direta e indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, trabalhadores em gozo de benefício de prestação continuada no regime da Previdência, ou regime próprios, geral ou próprio, do seguro-desemprego em qualquer modalidade e bolsa de qualificação profissional. Essas pessoas não serão beneficiadas pela suspensão ou pela redução de jornada e de salário. Como inovação, trazida pela Lei 14.020, temos a questão do empregado aposentado, né? Paula, você pode comentar? De acordo com a MP, ele não poderia, né, ser beneficiado dessas medidas de suspensão e de redução, até mesmo por conta dele já receber um benefício previdenciário. Quando foi convertida a MP na Lei 14.020, veio essa inovação permitindo que os empregados aposentados também fossem incluídos nessas medidas de enfrentamento, de suspensão e de redução. No entanto, eles não vão receber nenhuma contrapartida do governo, e sim um complemento do empregador, né, que vai ser fixado mediante negociação, pode ser que esteja previsto em convenção coletiva ou pactuação individual, né? E a avaliação do salário e da receita da organização é que vai influenciar também nessa medida de como será esse complemento para ele. E aí, então, a gente teria que avaliar cada caso e avaliar outras questões. Resumindo essa questão do empregado aposentado, antes de chegar na Lei 14.020, se eu suspendesse esse contrato ou reduzisse essa jornada, como ele já é beneficiário de programa do governo, ele não pode acumular dois benefícios, não poderia acumular dois benefícios. Então, ele continuaria recebendo somente a parte da aposentadoria e mais nada, né? Então, ocorreria, sim, um prejuízo para este funcionário, né? A Lei 14.020 traz uma situação diferenciada. Continua podendo fazer essa suspensão ou redução. No entanto, ele não pode ser prejudicado no recebimento dele. Essa conta que tem que fazer. A outra possibilidade é o empregador poder cancelar o aviso prévio em curso, né, para a adoção das medidas previstas. Então, ocorreram algumas organizações que nos procuraram em que os funcionários, as medidas tinham finalizado a possibilidade de concessão dos prazos em final de julho, a medida provisória ainda não tinha sido convertida em lei e algumas organizações fizeram demissões nesse período. Aí, quando veio a Lei 14.020, a regulamentação pelo Decreto 10.422, abriu-se, né, a nova possibilidade de dilatar esses prazos.
Então, o empregador que havia demitido, ele pode cancelar o aviso prévio e incluir nas medidas de enfrentamento novamente aqueles empregados. A dispensa, né, do empregado com deficiência, enquanto perdurar o estado de calamidade, ela está vedada, né, não pode haver essa dispensa, né, é uma estabilidade, de certa forma, concedida ao empregado com deficiência, e então tem que vislumbrar bem com cuidado quando for ocorrerem as dispensas, porque a gente acredita que vão começar a ocorrer, a partir de setembro, outubro, essas dispensas vão começar a ocorrer, e observar sempre também a estabilidade que as pessoas que forem incluídas nessas medidas de enfrentamento possuem. Elas possuem estabilidade pelo mesmo período em que elas ficaram inseridas nesses programas. Então, se eu tiver um empregado que ficou 120 dias inserido na mescla, né, da suspensão com a redução, ele tem mais 120 dias a partir do retorno dele de estabilidade provisória no emprego. Outra questão que veio com a Lei 14.020, né, dessas duas possibilidades, suspensão e redução, são que essas regras são aplicáveis às empregadas gestantes que terão pleno direito ao gozo da estabilidade e estabilidade decorrente das medidas adotadas nas novas normas. Então, a estabilidade gestante, mais a estabilidade pela redução ou pela suspensão contratual, tá? Então... Vai acontecer de forma sucessiva, né? Sucessiva, e é mais um item que fica aí no checklist de, eventualmente, uma futura dispensa dessa pessoa, enfim, que precisa observar. Ela tem esse direito, o direito da estabilidade gestante, mais da estabilidade por conta da MP 936, agora da Lei 14.020. Paula? A garantia, né, ainda ficou garantida com a conversão em lei, a questão de repactuação de operações de empréstimo, financiamento, cartões de crédito e arrendamento mercantil, contraídas com desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível, não somente aos empregados que sofrerem a aplicação das modalidades, né, de redução ou suspensão, mas também aqueles que foram contaminados pelo coronavírus, que de certa forma vão se afastar do trabalho por um longo período. A gente não pode se esquecer também daquelas questões de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia, que em caso de redução ele tem que continuar ocorrendo, e a gente sempre orienta que a vara do juízo em que corre, né, a regulamentação da pensão, ela seja comunicada, inclusive da redução, e quando houver a suspensão, principalmente. Vara da família, no caso, né? Sobre retomadas das atividades presenciais, a gente gostaria também de deixar aqui uma contribuição, né? Então, é importante que todos analisem não só os decretos federais, toda essa legislação, mas também os decretos, portarias, resoluções, diretrizes em âmbito estadual e municipal, né? Eu acho que está sendo uma lição de casa para todo mundo, mas nunca é demais a gente retomar esse aspecto. A gente fica muito observando, e tem que observar mesmo, e acompanhar, e é muita mudança, é muita novidade, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente fala de retomada de atividade presencial, nós temos aí legislações municipais, estaduais, que precisam ser observadas, né? Bem como a Secretaria Especial, qualquer documentação, legislação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Ministério da Saúde, principalmente, que estabelecem os protocolos sanitários, as medidas que devem ser observadas conforme o local onde você está inserido e particularidades sobre, principalmente da sua atividade econômica. Então, essa ressalva que a gente tomou liberdade aqui de fazer sobre retomada das atividades presenciais,
ela é muito importante. Eu vi que já tem alguém aí perguntando, eu não consigo acompanhar o chat aqui. Eu já vou passar as perguntas já. Mas eu vi que alguém já perguntou algo sobre retomada, enfim. Então, é uma contribuição que a gente deixa, um alerta que a gente deixa aqui. É claro que o que vem do Ministério da Saúde é a diretriz, né? Mas a gente não esquecer que estamos inseridos em determinada localidade. Cada localidade tem suas peculiaridades, a sua legislação, suas normativas do local. Então, é importante observar essa questão. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui, Paula. Primeiro, aquelas que estão no QIA, e depois eu passo também para outras que estão no chat aqui. Parece que o Cristiano está tendo alguma dificuldade em relação à informação. Vamos lá, todos serão atendidos. Vamos lá, primeira pergunta, calma aí, deixa eu localizar novamente. O Ronaldo aqui, ele fala, por favor, daria para repetir como fica o pagamento da pensão alimentícia? A pensão, quando na questão da redução, né? Se a redução não for superior o empregado não estiver recebendo da empresa valor inferior ao que ele tem que pagar de pensão, o desconto tem que ocorrer normalmente. Mas ainda nós informamos que é melhor comunicar a vara da infância, a vara civil, a vara da família, onde ocorreu a regulamentação da pensão, para que o juiz esteja ciente da situação dele. Podemos lá para outra. Então, a Késia Quintana aqui, temos uma colaboradora que descobriu gravidez bem no início. Então, por segurança dela, decidimos fazer o home office com ela por 30 dias. Após isso, ela retornou, porém diminuímos a jornada de trabalho sem a diminuição de salário. Gostaria de saber se poderíamos retornar ao horário normal ou se continuarmos com o horário reduzido, seria prudente redigir algum aditivo? Na verdade, é uma questão muito particular, né? Para a retomada, as organizações, as empresas, de forma geral, vão ter que tomar uma série de medidas de distanciamento e uma série de cuidados, né? O interessante para uma gestante é que ela também não faça parte do grupo de risco, que é aquele que as portarias ministeriais, elas vedam o retorno. Seria importante que fossem testadas as pessoas para que pudesse dar garantia para ela, e ela mesma, que ela fosse testada e tivesse uma declaração de aptidão, de que ela não tem nenhuma comorbidade, que ela pode retomar às atividades dela. Em caso de ficar em sistema híbrido, tem que fazer, sim, um aditivo contratual e regulamentar a situação dela. É uma questão muito peculiar, muito subjetiva. A questão da gestante voltar ao trabalho, realmente é muito delicada essa situação, tanto quanto para o grupo de risco. Não pode voltar, o grupo de risco não tem como voltar de forma presencial. E assim, aí é uma questão muito pessoal da instituição resguardar essa gestante, né? Então, a Paula falou bem, existem alguns mecanismos que podem minimizar o risco, mas não vai eliminar o risco. Tem algumas questões, acho que seriam muito importantes, as que você manifestou, né? Eu acho que é muito importante que os gestores das entidades verifiquem os protocolos do segmento econômico, porque eles estão tratando de forma de segmento econômico. Por exemplo, aqui no escritório, eu teria horário de restrição de atendimento, mas não teria restrição de funcionários, a não ser que o ambiente não propicie isso. Por exemplo, o que eu quero falar, se eu tenho um ambiente que ele é condizente com o distanciamento, que dê segurança, eu posso fazer com que todos voltem, mas observando o período de atendimento ao público. Isso é uma das questões que aconteceu aqui para conosco aqui no escritório. Porém, como eu tenho espaço, consegui fazer uma dinâmica onde todos aqui tenham segurança e distanciamento, praticamente todos voltaram. Aqueles que nós sugerimos continuar por teletrabalho, que seria os de grupo de risco, eles, por opção deles, pediram para que voltasse também às atividades. Então, nós fizemos também aí uma outra forma também de colocação. Então, é muito importante que verifiquem os protocolos do segmento econômico. Então, geralmente com os sindicatos patronais,
na qual que são representantes, para que possam ver aí quais são as orientações. Isso é muito importante e, principalmente, lógico, é a questão do ambiente de trabalho que dê segurança a todos. Eu acho que, e aí, neste caso ainda, que é a questão da gravidez, aí tem um outro detalhe que eu acho que é importante de se observar. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui, tanto do Cristiano, vou aqui para o Cristiano, que agora passou aqui para o QIA, da estabilidade. Quando fizemos a antecipação do benefício e demitimos ele antes do contrato assinado, devemos pagar a indenização de estabilidade de todo o período em que o contrato assinado? Ou posso reduzir a estabilidade uma vez que antecipei o acordo? Eu vou ler de novo a questão. Eu vou ler de novo. Da estabilidade. Quando fizermos a antecipação do benefício e demitimos ele antes do contrato assinado, deveremos pagar a indenização da estabilidade de todo o período em que o contrato assinado, ou podemos reduzir a estabilidade uma vez que antecipei o acordo? Deixa eu ver se eu entendi. Ele antecipou a finalização da medida, muito provavelmente, né? E aí a pessoa teria que retornar antes, é isso? Antes de finalizar a medida. Então, ele paga só pelo prazo em que a medida teve funcionalidade. Se deu até o fim, não tem que pagar a estabilidade desse período. Eu também entendi isso, mas pode ficar tranquilo, Cristiano, que depois abriremos os microfones e aí pode estar complementando. Ele explica melhor. Isso. Mais uma dele, pagaremos o valor do aposentado como ajuda compensatória para não haver incidência de impostos? Na verdade, não tem a incidência mesmo, né? A própria lei, ela já determina... A própria lei fala, E é de natureza indenizatória essa ajuda compensatória, que ela não tem incidência sobre e nem reflexo nenhum trabalhista, de FGTS, nenhum outro. Bom, vamos tem lá. Uma pergunta da Rosângela. Isso, a Rosângela comentando aqui. Para quem está em teletrabalho e deverá voltar ao trabalho presencial, existe prazo para fazer esta comunicação de retorno? Ou pode ser o retorno imediato? Ou mesmo para quem está com o contrato suspenso? Na verdade, tem que observar as 48 horas que foi observada para dar a medida, tá? Observa as mesmas 48 horas e comunica o retorno após 48 horas daquela comunicação. Ok. É o mais viável. Logo mais nós estaremos aí voltando às perguntas. Então, aí dando continuidade no retorno, né? O que a gente já falou, as restrições impostas pelas autoridades, definir quais os grupos retornarão, conseguir organizar os ambientes de modo que ele atenda às normas governamentais de distanciamento e que não coloque ninguém em risco também. Nós tivemos, né? Paula, pode falar. Pode falar, Pri, pode falar. Nós tivemos agora em junho, né, no dia 18 de junho, uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Essa portaria ela é bem interessante. Quem não teve oportunidade de ter contato, de fazer essa leitura, ela estabelece que os trabalhadores com 60 anos ou mais, ou que apresentem as condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações causadas pela Covid, caso sejam acometidos, devem receber uma atenção especial. Então, priorizando para essas pessoas o teletrabalho, o trabalho remoto, né? Ou uma atividade local que reduza contato com outros trabalhadores e público, quando possível, né? E para os trabalhadores de grupo de risco, não sendo possível a permanência em residência, no trabalho remoto, deve ser priorizado o trabalho em local arejado, higienizado, ao fim de cada turno de trabalho. Lembrando que essa portaria, ela está bem específica, ela é uma portaria do Ministério da Saúde, mas a gente volta a falar. Hierarquicamente, a gente falaria aqui da hierarquia das normas, o que não vem ao caso, mas não dá para ignorar a presença das normativas, dos regulamentos, das portarias e diretrizes locais. Então, assim, existe sim, né, o Ministério da Saúde se manifestando, declarando essas questões, mas é sempre importante um pouco de bom senso, um pouco de pesar essas questões
subjetivas, né? A gente tem os trabalhadores com mais de 60 anos, aqueles que têm alguma comorbidade, as gestantes, também são questões muito subjetivas, e não esqueçam sempre de olhar as questões locais. O item 2.11.1 desta portaria, ele traz, né, quem são consideradas as condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações causadas pela Covid. Então, entende que essas pessoas são grupo de risco. Então, as pessoas de 60 anos ou mais, ou essas pessoas que apresentem cardiopatias graves ou descompensadas, que insuficiência cardíaca, infartado, revascularizado, portador de arritmia, né, e todas essas questões que são aqui, que tem alguma doença pulmonar obstrutiva crônica, os imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, em grau 3, 4 ou 5, diabéticos, conforme o juízo clínico, e aí vai depender de uma perícia clínica médica para entender qual é o grau de comprometimento desse diabético, e gestantes de alto risco. Isso tudo comprovado, obviamente, com documentos médicos. Mas é uma portaria muito interessante, que fica aí para vocês uma dica de leitura muito importante, que eu acho que elimina um pouco das questões que vêm sendo muito recorrentes, né? Quem pode voltar, quem não pode voltar, o que eu faço com a gestante, né? E todas essas questões. Eu acho que, assim, infelizmente é muito caro e quase que se torna inviável, mas o mais seguro era a testagem de tempos em tempos para os que vão retornar. Para os empregadores, infelizmente, ainda isso é uma realidade muito distante frente a todas as problemáticas que nós estamos enfrentando, em razões econômicas mesmo falando. Então, o ideal é que se precavenham, sempre atendendo ao que os protocolos determinam, quem deve, quem não deve voltar, para quem são as vedações de retorno, tentar fazer o máximo de distanciamento social possível nessas pessoas que retornarem, e, se possível, pedir sim, nem que peça para passar no médico do trabalho, no retorno, mas fazer um teste de aptidão, que está apto, não tem nenhuma comorbidade, e que até para garantir as próprias organizações no recebimento desses empregados e em futuros problemas que possam ocorrer. Existem, assim, a gente tem acompanhado muitos clientes. Abaixo, Bre. Eles já estão desenvolvendo, junto das suas empresas de medicina do trabalho, que fazem, né, todos os exames periódicos, os laudos de medicina do trabalho, estão fazendo um trabalho conjunto de um pacote de testagem periódica. Muitas instituições estão aderindo a esse tipo de controle, que é muito saudável, mas, como a Paula colocou, sabemos que é custoso, mas muitas estão aderindo, sim, a esse tipo de ação. A portaria ela incentiva as empresas a manter, né, os empregados do grupo de risco em trabalho remoto, num primeiro momento, e com base nessa regra, nós entendemos que esse grupo deve ser o último a retornar às atividades, e ainda que pese não haver a previsão específica na portaria, alguns protocolos sanitários estabelecem que, além dos empregados do grupo de risco, não deve retornar aqueles que tenham dependente e que, para cumprir o expediente, utilizem os serviços de creche, escolas e afim, que ainda não tenham atividade retomada regular. Então, aquelas mães que não têm com quem deixar os filhos, as próprias portarias, a própria portaria conjunta 20 e algumas outras normas regulamentadoras vêm orientando que essas pessoas se mantenham no teletrabalho até que elas tenham aonde deixar os menores dependentes para poder retornar. E é o caso da portaria 605 da prefeitura, que autoriza o funcionamento de algumas atividades, determinando o protocolo sanitário desses setores, estabelece que as empresas devem permitir o teletrabalho para os empregados que não têm de quem cuide dos seus dependentes incapazes no período em que estiverem
fechadas as creches e que as escolas ou abrigos não tenham retornado. E se não for possível o teletrabalho, o empregado deve acordar com o empregador uma forma alternativa de manutenção do emprego, podendo utilizar os recursos previstos na legislação ou então outras medidas que sejam viáveis para as partes que consigam acordar individualmente isso. As próprias portarias orientam que as empresas levem em conta, né, que o retorno das aulas presenciais só vão se dar em outubro, e isso se não for adiado. Essa é uma previsão, né? Era setembro, mudou para outubro, enfim. O que é importante destacar é que essa portaria 605, conjunto, né, com o que, corroborando o que a portaria número 20, que a gente trouxe aqui, fala, é exatamente sobre essa questão de escola e creche fechada, não tem onde deixar o filho, não tem outra condição. Para essas pessoas que realmente não têm outra condição de onde deixar essa criança, esse incapaz, né? Eles têm a possibilidade de alguma forma, ou de um teletrabalho não sendo possível, alguma outra forma de fazer a manutenção desse emprego. Peraí, deixa eu mudar aqui. Ainda falando sobre a retomada das atividades presenciais, mapear grupos salutar, né? São ações, né, importantes. Mapear grupo principal e outros grupos com base nas restrições aplicáveis em cada localidade pode ser uma grande alternativa, que nem a gente já comentou também. Existem instituições que, se adiantando, já estão fazendo isso, né? Quem é o primeiro grupo que volta, quem é o segundo grupo, o risco, né? Verificando essa questão de funcionárias que têm menores, incapazes, dependentes, que precisam frequentar uma escola, uma creche, não tem onde deixar, e mapeando esses grupos e fazendo por etapas, né? É uma forma de pensar nessa retomada presencial. A partir desses estudos é que vai se calcular, né? Se vai precisar estabelecer turno, revezamento, rodízio, porque isso também é possível, né? A gente fazer um revezamento de forma que estabeleça que tais grupos vão presencialmente em alguns dias da semana e outros, em contrapartida, fiquem em teletrabalho, e vai se revezando em alguns dias da semana quem vai para a localidade do empregador e quem fica em distanciamento. O RH volta de terça e quinta, o departamento pessoal volta de quarta, entendeu? E o resto dos dias fica ainda à distância. Mas são exemplos, né? O estudo é feito para cada situação. Cada segmento, né? De atividade econômica e segmento também de atividade desenvolvida. Bom, Marcelo? Antes de concluir, eu vou pedir para que todos aí que puder responder à enquete, até para poder a gente saber melhor a condição e maior participação, contar com cada um de vocês, e já vou passar as perguntas também. Temos uma última pergunta que foi feita pelo QIA, mas depois abriremos aí para quem quiser falar já também diretamente. Prezados, não optamos por redução ou suspensão até o momento. Caso seja necessário, podemos optar nesse momento até o dia 30/12 de 2020, correto? Podem optar, mas a medida ela tem que finalizar até 31/12, né? Ele não pode, ele tem que optar agora, mas o prazo em que ele vai conceder isso tem que se finalizar em 31/12. Por enquanto, é esse o prazo. Mas pode adotar sim agora. Pode adotar nesse momento sem problema nenhum.